Estamos avançando na vacinação. Felizmente, o governo de São Paulo liberou agora para a próxima segunda-feira, dia 6, não é isso? É dia 6 de setembro, segunda-feira, véspera do feriado, exatamente, o início da vacinação com a terceira dose para pessoas que têm 90 anos ou mais e adultos com a imunidade enfraquecida. O calendário em São Paulo está uma semana à frente do calendário do Ministério da Saúde, que prevê começar a aplicar essa terceira dose a partir do dia 15 de setembro. E tem uma outra diferença importante. O Ministério da Saúde recomenda a aplicação da terceira dose para 70 anos ou mais, além dos imunossuprimidos. São Paulo reduziu em 10 anos. A partir de 60 anos ou mais, o indivíduo vai receber a terceira dose. Então nós vamos conversar com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, doutor Jean Gorenstein. Doutor, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. É um prazer estar conversando com você. Bom dia. Secretário, minha dúvida é a seguinte. O Ministério da Saúde diz que não tem como garantir vacina para todo mundo se todo mundo tiver o seu programa de imunização. Então, o Ministério da Saúde recomendou o reforço para 70 a mais. São Paulo vai vacinar 60 a mais. O Ministério da Saúde recomenda que os estados sigam o roteiro desenhado por Brasília. Em determinado momento, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós podemos vacinar ao mesmo tempo jovens que têm entre 12 e 14 anos, idosos com 90 a mais, imunossuprimidos e mais todo mundo que tem de tomar a segunda dose. Vai ter vacina para todo mundo, secretário? Tem que ter vacina. Nós estamos no meio de uma pandemia, não acabou a pandemia e nós temos duas formas de proteção. Uma é a utilização da máscara e a outra é a vacinação. Nós temos como dever garantir a todo o cidadão vacinas, a imunização. São Paulo tem hoje 51.700.000 doses da vacina distribuídas, 99,5%, quase 100% da população adulta acima, portanto, de 18 anos, recebeu ao menos a primeira dose e ontem, felizmente, completamos 50% com vacinação completa acima de 18 anos. Nós temos uma responsabilidade em prevenir formas graves e mortes, e é por isso que o Estado de São Paulo entende que idoso é todo aquele conceitualmente acima de 60 anos. Nós temos casos graves e fatais em indivíduos entre 60 e 70, portanto, eles não poderiam estar excluídos. E nós entendemos também que para que haja um controle da pandemia, exatamente os vetores de transmissão, que são jovens, que saem, que vão para as escolas, que vão para as baladas, nas casas dos amigos e trazem para aqueles mais vulneráveis, também têm que ser protegidos, devem ser imunizados. Apesar deles não fazerem, na maioria das vezes, formas graves, eles circulam mais o vírus e, o pior, eles favorecem a possibilidade do surgimento de cepas mutantes, como a Delta, que nós temos aqui, que é uma variante que tem uma questão voltada a uma infectividade maior, uma transmissão maior entre pessoas entre uma pessoa e outra. Então, nós temos que expandir o nosso processo de vacinação e garantir que essas pessoas recebam essa imunização de uma forma plena, ágil e rápida. Nós não podemos, até porque não é que a variante Delta vai chegar aqui no país, ela já chegou. São Paulo não é diferente, nós temos 746 casos detectados em amostras que foram sequenciadas aqui pelo Instituto Butantan. Então, dessa forma, nós não podemos brincar. Mas, secretário, nós temos que proteger a nossa população. Eu só queria insistir numa coisa. É claro, todos nós queremos a vacinação mais abrangente possível e o mais rápido possível. Agora, existem postos de saúde em São Paulo, por exemplo, em quase 40% dos postos na capital, há falta de determinada vacina para a segunda dose. Adianta prometer sem saber se vai conseguir cumprir, secretário? Essa é a minha dúvida. Que tem de fazer, eu não tenho a menor dúvida. Agora, estimular as pessoas a irem ao posto de saúde e não garantir a vacina, não é um risco também, secretário? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas as vezes que eventualmente faltou uma dose ou outra, houve um atraso de 1
há 2 dias. Ontem nós tivemos um quantitativo de doses a menor que foi simplesmente confiscada pelo Ministério da Saúde e que nós, logicamente, estamos fazendo as reposições com novas distribuições. Então, dessa forma, nós não podemos ter uma vacina sequer sendo retida pelo Ministério, porque isso compromete o nosso processo de vacinação. Então, não é uma questão de promessa, é uma questão de gerenciamento. Nós temos a expectativa como gestores e administradores de receber um quantitativo, nós não podemos receber a menor. Nós recebemos, para se ter uma ideia, das 10 milhões de doses da vacina do Butantan que foram entregues na segunda-feira, se nós tivéssemos que receber um quantitativo de 20%, nós receberíamos 2 milhões de doses. Então, na última leva, nós recebemos 10%, que daria 1 milhão de doses. Nós recebemos 500 mil doses. Foram 5% daquele quantitativo maior. É óbvio que isso trouxe um atraso. Nós estamos fazendo uma dinâmica de repositório para que não haja nenhuma frustração de expectativa. Então, a questão não é estamos prometendo e não estamos executando. Estamos executando, que pode haver algum atraso frente exatamente a essas ações inadequadas, eu diria assim, do próprio Ministério da Saúde. Secretário, sobre os imunizantes que serão utilizados para a aplicação desta terceira dose, quem tomou Coronavac vai poder tomar AstraZeneca? Quem tomou AstraZeneca vai poder tomar Pfizer? Tem de tomar o mesmo ou não? Essa é a minha questão, mas eu peço a gentileza do senhor de respondê-la rapidinho daqui a pouco, depois do intervalo. Uma pausa rápida e já retornamos com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Mas antes disso tudo, estamos com Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, conversando sobre o início da aplicação da terceira dose. A gente também tem de falar um pouquinho sobre a aplicação em adolescentes e jovens. Secretário, antes do intervalo, a minha dúvida era a seguinte: quem tomou Pfizer, por exemplo, na hora de tomar a terceira dose, tem de tomar Pfizer também? Vai poder tomar um outro imunizante? Tem de procurar um posto específico ou qualquer posto que aparecer, não importa, qualquer que seja o imunizante? Porque tem uma diferença importante, né? Só para complementar a Elisa aqui, o Ministério da Saúde não está recomendando a Coronavac como terceira dose, né, secretário? Exato. Por isso a dúvida da Elisa, acho que é a dúvida de muita gente também. Por exemplo, no posto, exatamente. Consegue tomar essa terceira dose? Como é que vai ser? Essa colocação é muito importante porque a terceira dose ela tem como fundamento reforçar a imunidade daqueles que respondem naturalmente menos a qualquer vacina, sejam as vacinas da Covid, sejam as vacinas da gripe. Então, os idosos naturalmente, e principalmente quando vão progredindo a sua idade, respondem de forma menos intensa do que um adulto ou um jovem. Isso nós justificamos a partir daquilo que nós chamamos de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Da mesma forma que envelhece cabelo, pele, envelhece também essa resposta que se torna menos efetiva. Então, dessa maneira, os imunossuprimidos são aqueles que usam drogas que baixam a sua imunidade de uma forma muito intensa, transplantados de órgãos, pacientes portadores de AIDS, pacientes portadores de câncer, são aqueles que acabam respondendo menos, ou seja, a quantidade de anticorpos, que são aquelas arminhas no caso, contra o próprio Covid, tendem a já serem menores. E com o passar do tempo, elas já mostraram que elas tendem a reduzir. Quer dizer, se elas já não respondem da mesma forma e cai nos próximos 6 meses, nós precisamos fazer essa terceira dose para esse grupo. Qualquer um dos imunizantes disponíveis, liberados pela Agência Nacional de Imunização, de Vigilância Sanitária, a Anvisa, são capazes de promover esse reforço que nós chamamos tecnicamente de booster vacinal. Ou seja, nós temos que nos valer de todo e qualquer imunizante. Quando nós falamos da Coronavac, que também, de uma forma inadvertida, não foi associada pelo Ministério para a terceira dose, nós temos que entender que a estrutura dessa vacina ela é bem interessante porque ela coloca vários fragmentos de vírus, do coronavírus, e isso estimula o sistema imunológico. Os trabalhos que foram feitos na China mostraram que a terceira dose
eleva em 77% a produção de anticorpos neutralizantes específicos. Portanto, é uma droga boa e que deve ser uma vacina boa e que deve estar inserida nessa vacinação. Por isso que o próprio governo do estado de São Paulo está fazendo desta maneira. Com relação, se eu tomei um esquema vacinal da Pfizer, ou da Astra, ou da Corona, eu posso receber outras doses? Lembra que eu falei, qualquer outra plataforma de vacinação é capaz de proteger esse reforço vacinal, esse booster vacinal. Então, essa intercambiabilidade ocorrerá. O que nós precisamos é fazer essa imunização de uma forma bastante célere, ágil, para proteger essas pessoas, terem uma taxa de anticorpos maiores, principalmente agora que nós já temos no nosso território a presença da variante Delta. Nós não podemos ver as tragédias que vimos no passado, então a prevenção através da vacina é fundamental para prevenir doenças graves e mortes. Agora, secretário, estava dando uma olhadinha aqui. O Chile, por exemplo, que é um país que usou muito a Coronavac como a gente, um país vizinho aqui, eles usaram a Pfizer inicialmente, depois usaram bastante a Coronavac também. O presidente Piñera anunciou a aplicação da terceira dose lá com Pfizer ou AstraZeneca para quem tomou as 2 doses da Coronavac. Ontem, o governo de São Paulo foi muito nesse tom da decisão supostamente política tomada lá em Brasília. Mas o Chile está tomando uma decisão semelhante. Então não tem aí um respaldo técnico também, sem em nenhum momento desmerecer tudo que a Coronavac faz de bom para quem a recebeu e para quem vai recebê-la. Mas essa combinação desses 2 modelos de imunizantes não pode ser melhor do que repetir o mesmo modelo? E nesse sentido, São Paulo também não estaria tomando uma decisão política ao querer forçar a Coronavac no momento em que outras vacinas podem ser mais eficientes? Deixa eu te falar uma coisa, Colombo. Primeiro que a Coronavac ela corresponde a quase 47% das imunizações, especialmente nos idosos, e nós estamos todas as semanas reduzindo o número de internações, casos e óbitos aqui no estado de São Paulo. Para ter uma ideia, hoje nós temos 3.100 pessoas internadas nas UTIs dos hospitais, são 36% da ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva, seja no estado, seja na Grande São Paulo, onde se insere o município de São Paulo. E para se ter uma ideia, nós estamos com 10 mil pacientes a menos do que tivemos no pico da segunda onda. Isso se deve a quê? A vacinação. Então, não tem dúvida que a vacinação, especialmente a Coronavac, tem o seu papel exatamente de importância. Volto a dizer, existem 2 cenários, um real e um ideal. O cenário ideal é que a gente possa fazer intercambiabilidade de vacinas, porque isso tende a aumentar ainda mais a resposta imunológica. Só que nós estamos falando, e você mesmo fez um questionamento, que nós precisamos de vacinas. Se eu estou falando que eu vou precisar usar Pfizer, por exemplo, talvez nós não tenhamos Astra, talvez atrasem as doses de Astra. Como que a gente vai fazer segunda dose para esses pacientes que precisavam tomar a segunda dose de Astra e eventualmente não têm? Como que eu vou ter que me preocupar, e essa é uma preocupação que o governo federal deveria ter, de antecipar, sim, a segunda dose das vacinas da Pfizer para intervalos mais curtos? Então, eu preciso de doses Pfizer. E, além do que, como disse, nós precisamos fazer a imunização de adolescentes, que são vetores importantes do coronavírus e são importantes para que precisem ser protegidos e imunizados para que a gente não perpetue a disseminação de vírus no nosso meio. Portanto, para eles, infelizmente, hoje eu só tenho a liberação da Pfizer. A Anvisa não liberou a liberação da Coronavac, que seria uma excelente ideia, tanto no ponto de vista de resposta imune, quanto no ponto de vista de segurança. Então, dessa maneira, se nós tivéssemos muito mais vacinas e a segurança de termos mais vacinas, talvez a gente fizesse uma intercambiabilidade para todos os esquemas vacinais, não só de Corona, mas de Astra e também da própria Pfizer, fazendo, então, uma robustez ainda maior. Mas nós temos, hoje nós temos um repositório de vacinas ainda limitado.
infelizmente, e isso faz com que nós tenhamos a necessidade de, como disse, imunizar muito mais gente da nossa população, proteger muito mais um grande número de pessoas, para que nós possamos impedir as formas graves e fatais, mas também reduzir a circulação de vírus na nossa população. Secretário, muito obrigada pela gentileza de vir aqui trazer esses esclarecimentos. Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Bom dia, boa quinta-feira para o senhor. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Muito obrigado. Obrigado.